Depois que houve ali a separação ali, mim e do Charles, né, que a gente foi cada um pro seu lado procurar trabalhar para ganhar grana para sobreviver, né, nesse mundo cruel, essa realidade terrível, que é a realidade que o artista costuma viver, né, de não ser valorizado como profissional e de ser visto como um desocupado, alguém que não contribui para a sociedade. Então era mais ou menos assim que, no final das contas, né, eu me sentia. Então fui trabalhar num trabalho formal e perdi o contato com o Charles. Mas eu sempre tive vontade de reestruturar o Denove Arts, de conseguir pessoas para junto comigo fazer o Denove Arts acontecer. Até que um belo dia eu tive uma ideia, eu vou colocar um cartaz no Comic Shop, vou fazer um desenho legal, vou colocar um cartaz com a chamada na Comic Shop, nas Comic Shops, e vou deixar assim o meu telefone. E de repente alguma coisa acontece, né? Falei com a diretora da escola onde eu estudava e pedi para ela deixar me reunir ali num sábado à tarde com o pessoal que ia chegar, que eu acreditava que iria. Recebi sim algumas ligações e algumas pessoas confirmaram que iria para esse evento, que seria uma reunião, que iria apresentar as ideias para produzir um fanzine, né, e tentar conquistar um espaço dentro do nosso contexto ali. Eu lembro que apareceram algumas pessoas, mas um me chamou muita atenção. Era um cara grande, forte, com roupa de jogador de basquete assim, sabe? Um cara altão, realmente parecia um jogador de basquete. Nome da figura: Jean Silva, na época Silva. E daí eu comecei a observar o desenho do Jean. Ele levou umas páginas assim A3, muito bem feitas, desenhada, né? E eu pensei assim, cara, esse bicho desenha muito, esse cara desenha muito, eu vou querer esse cara perto de mim, né? Porque ele pode ser aí uma força para me ajudar a ser bom, me ajudar a melhorar como artista. Então eu trouxe o Jean para perto de mim, aproximei o Jean e essa nossa amizade acabou virando algo assim muito poderoso, né? Que ele me ajudava e eu ajudava ele, né? E com o passar do tempo, eu trabalhando no supermercado, vinha sofrer um acidente, fiquei bem ruim, né? E tal. Na época eu recém-casado, né? Recebi o apoio ali dos meus amigos e o Jean estava sempre lá para me apoiar. Através daí o Jean levou uns outros amigos e eu conheci uma outra galera aí, né? Ele me apresentou a Alex Silva, que era finalista de história em quadrinhos, aí estava trabalhando para o mercado internacional já para os Estados Unidos, me apresentou Tobias, que é uma outra pessoa bem importante para mim, e o Samuel Sanfonseca, que era um desenhista que fazia parte ali do Estúdio 3 nos primórdios, né? E o que era o Estúdio 3? Eu vim ter conhecimento do Estúdio 3 através do grande Jean. E o Estúdio 3 o que era? O Estúdio 3 era um grupo de garotos daqui de Fortaleza que estava trabalhando no mercado americano. Um deles lá falava inglês, fez um contato com um americano lá e de repente o cara estava agenciando vários outros artistas, tanto de Fortaleza, de Limoeiro do Norte, quanto de São Paulo. Os caras estavam agenciando desenhistas para o mercado americano e o Samuel Samuel Fonseca fazia parte desse grupo de artistas aí que estava trabalhando para os Estados Unidos. Né? Mas na época que eu realmente conheci o Samuel, ele já não estava mais nisso, já não estava mais nesse trabalho. Passaram-se alguns anos, né? A amizade se manteve e o Jean me fez um convite para... Era 2006, eu não lembro se era no início, no meio ou no fim do ano. Mas o Jean chegou na minha casa num belo dia para fazer uma visita. Na época eu trabalhava como cartaz de supermercado e ele me fez uma proposta: Luiz, tem uns amigos meus aí que estão vendendo arte para o eBay. E eu fiz um teste e consegui vender, ou seja, ele tinha feito um teste e consegui vender algumas artes lá. Aí ele lembrou logo de mim, né? Cara, tu quer trabalhar, tu quer vender arte também, né? A gente monta um grupo aí e consegue ganhar dinheiro. Então pronto, eu entrei com o Jean nessa, fiz 2 artes e, cara, vendeu na mesma hora. Assim que vendeu, ele todo empolgado, me ligou: Luiz, as artes já venderam, cara, as artes já venderam. Então eu fiquei naquela empolgação, cara, será que agora é o momento da liberdade, né, de eu conseguir deixar o trabalho tradicional e realmente trabalhar com o que eu gosto? E o Jean é essa porta que vai me ajudar a cruzar esse caminho. Então nós chegamos à conclusão que nós iríamos montar um grupo para trabalhar exclusivamente com artes para leilão e commission, porque começou a surgir commission. O que é o commission? Commission era um desenho encomendado. O cara ia lá no eBay, que era o site que a gente usava para vender nossas artes, via o nosso trabalho e achava interessante, comprava
comprava um passe, ou seja, comprava um desenho. Depois é que ele dizia que desenho ele queria. A gente ia lá, fazia e entregava. Cara, a gente mandava tudo pelo correio, cara. Era tudo mandado pelo correio. O Jean que cuidava de todos esses trâmites aí, cara. Ele postava a arte, ele recebia os originais que eu mandava para ele e ele postava tudo no correio, cara. Mandava para os caras ao redor do mundo aí. Ele estava com a parte mais difícil do trabalho. Mas ele sempre dizia assim, não, Luiz, eu quero que tu foque aí no desenho, deixa o resto comigo. Beleza. Só que ele começou a ajudar outros artistas. Depois chegou o Jonathan Lima, que é um personagem que já entrou na minha história há muito tempo atrás. O Jonathan foi um dos caras que eu conheci na época que eu cheguei em Fortaleza, quando eu fiz a minha feira de ciência na escola. Ele foi uma das figuras ali que eu conheci. Foi um cara que desde essa data se tornou meu amigo ali. E a gente arrastou o Jonathan para apresentei o Jonathan ao Jean. E daí o Jonathan entrou com a gente no D9 Arts vendendo arte em leilões e pegando os commission também. Depois de um tempo, o Jean foi trazendo outras pessoas. O Jean estava agenciando desenhistas até de São Paulo. Já. E aquilo, agenciando assim, estava representando nos leilões, né, do eBay. Assim, isso já estava enchendo ele, sabe? Ele estava muito cheio de responsabilidade, já não estava quase conseguindo desenhar. Então chegou um momento que ele ficou tão cheio, né, que ele acabou explodindo assim no sentido de, cara, eu vou desligar do D9 Arts, porque a carga está muito pesada, ele era recém-casado também, né, e tinha um filhinho dele ali, né, um bebê ainda, e ele precisava de espaço, ele sentiu a necessidade de deixar o D9 Arts. Mas o cara sempre honesto, assim, não queria deixar ninguém na mão. Foi o que ele fez? Juntou todos os desenhistas que ele representava na casa dele e ensinou como cada um deveria fazer para ganhar dinheiro a partir dali, sozinho pelo eBay, certo? E foi assim que eu, o Jonathan, o Samuel, o Everton Costa, na época ele assinava Costa, não me lembro o que ele assina hoje, e entre outros, Eduardo Vieira também que estava com a gente ali. Então, essa galera aí toda aí começou a se virar sozinho vendendo arte no eBay, cara, né? Até que, pra mim, tava difícil, cara. Eu não gostava muito de trabalhar só. Aí eu convidei o Samuel, o Sam Fonseca e o John Lima para montar um grupo, né? Nós três montamos o Scratch Drawings. O Scratch Drawings já foi uma outra revolução nossa, né? Lembrando que o meu primeiro quadrinho, não posso esquecer desse detalhe, o meu primeiro quadrinho que eu produzi na época que eu estava com o Jean no D9 Arts. Né? Foi um trabalho para a Argo Comics, era uma pequena, minúscula editora americana, né, representado pelo Sr. Dansen, né, que ele era o manager e o presidente da editorazinha. E ele fez contato com a gente e ele estava interessado no nosso estilo de trabalho e gostaria de pedir umas páginas. Tudo bem, $30 cada página. Olha só, meu primeiro pagamento em dólar foi por página, o valor de $30 por página. E eu produzi 8 páginas e o Jean 8 páginas. Eram histórias irmãs. Eu trabalhei numa história de título Impact Gold e o Jean no Impact Silver. E havia um contato de uma equipe com o outro na história aí, né? Uma das histórias as histórias na verdade acabavam se entrelaçando lá. E foi o primeiro quadrinho oficial da editora, da Argo Comics, né? Eu e o Jean fomos os primeiros desenhistas da editora e fazer quadrinho para eles. Depois ele me convidou para trabalhar no título principal dele, mas eu acabei não levando para frente, porque tinha muitas outras coisas na minha cabeça, outros projetos, e eu não segui adiante com a Argo Comics. Ele me contratou, ele queria que eu fizesse, na verdade, a primeira edição de Argo 5, né? Eu consegui fazer alguns layouts, mas não fui o primeiro desenho de Argo 5. Então esse aí foi o nosso primeiro trabalho com quadrinhos, tanto o meu quanto do Jean. Quando eu estava no Scratch Drawings, né, que nós montamos toda a estrutura, igualzinha à estrutura do D9 Arts, né, só que nós tínhamos um estúdio físico, nós montamos um estúdiozinho físico ali com as nossas condições, que eram bem precárias mesmo, mas tinha um espaço onde nós desenhávamos. E daí o Samuel, que era conhecedor da parte de informática, né, o cara ele já estava trabalhando como construtor de sistemas, construtor de sites, essas paradas dele aí.
Aí foi o que ele fez, ele construiu um site pro Scratch Drums, né? Além do site, ele também criou um logo muito bonito e ele colocou nesse site várias artes, né? O portfólio meu dele e do Jonathan, do John Lima. E a gente começou a pegar comichos, vender arte no eBay, mesmo padrão. Até que apareceu um cara e pediu para que eu pudesse trabalhar com ele numa revista chamada The Father. Ele era americano e queria que eu trabalhasse nesse título com ele aí. Beleza, aí eu caí de cabeça. O cara estava pagando $150 por página. Cara, nem hoje eu ganho tanto assim. Meu preço de página é menor do que esse aí, pra você ter ideia. O tempo passa, mas o valor de página não sobe, né? O valor de página não sobe. É impressionante isso, mas é uma realidade do mercado americano. Enfim, mas na época eu fiquei muito feliz. $150 por página, eu produzia 3 páginas por semana e ainda fazia uns desenhinhos lá pro eBay. Eu tava super empolgado, né? Com esse momento aí da minha carreira, né? Eu tava começando ali e tava bem empolgado. Só que esse trabalho me trouxe um grande prejuízo, porque eu trabalhei 5 anos com o Frank Flex. E durante todo esse tempo, ele não publicou nada. Ou seja, nem hoje, até hoje, na verdade, nunca foi publicado nada que eu fiz para ele. E o cara sumiu, eu não consigo mais contato com ele de jeito nenhum. Por 5 anos num trabalho. Fez 5 edições de The Father e ainda uma edição de Everland, que era uma segunda história que ele tinha. E eu fiz vários concepts de personagens para ele, mas cara, nada disso apareceu. Nunca foi publicado, cara. Eu ainda tenho alguns desses material guardado, mas não sei nem onde é que o cara tá, não existe nem como eu tentar publicar esse material de alguma maneira, porque pode dar muito problema. Então não mexo, é um material que realmente é morto para mim. Nesse mesmo período que eu trabalhava com o Frank Flex, né, foi o período que o Scratch acabou também. O Scratch teve uma duração de 12 meses aproximados. Assim. E com todos os problemas e dificuldades, na época eu tinha me separado da esposa e estava meio desbundado assim, sabe, meio perdido ali. E acabou que o grupo chegou ao fim. Samuel foi pro lado dele, o Jonathan foi pro... Mas, claro, o grupo acabou, mas não era conflitos de personalidade, nada de inimizade, nada disso, não. Permanecemos amigos até hoje. Até hoje nós somos amigos. Mas assim, eu tenho muitas lembranças boas dessa época, cara. Tanto da época do The 9 Arts quanto do Scratch Drums, cara. Teve momentos assim que foi muito interessante. No The 9 Arts, muitas pessoas passaram pelo The 9 Arts, cara. Pessoas que eu não me recordo o nome, pessoas que eu realmente recordo, tenho lembranças delas ainda, mas não tenho nenhum contato, né? E no Scratch Drums também a gente criou muitas amizades, muitas pessoas visitavam o nosso estúdio, vários artistas, desenhistas. A gente começou a conhecer vários caras a partir do Scratch Drums. Então foi uma época muito boa, cara. Lembrando que era uma época assim que foi meio transitória, entendeu? Existe a época da velha guarda, que era o pessoal que trabalhava com fax, tudo era mandado através de fax. E a gente estava ali naquela meio transição, né? Ninguém tinha computador, ninguém tinha nada disso. Nós usávamos Lan House para fazer tudo, cara. Na época Lan House bombava. Você chegava lá, alugava um computador por 1 hora, mandava os e-mails, mandava as artes para os clientes, postava arte no eBay. A gente trabalhava com Lan House, só trabalhava com Lan House. Não tinha internet em casa não, cara. Internet em casa era luxo, um luxo muito caro por sinal. Na época, eu me lembro muito bem que predominava por aqui a Velox, né? Que era a internet da Oi na época, que é uma empresa hoje em dia que é extinta. Mas enfim, nós trabalhávamos com internet. A velha guarda trabalhava com fax. Né? Em vez de a gente mandar as coisas por fax, a gente usava e-mail, né, cara? Que já era o período ali de transição. Teve muitas coisas legais na época. E hoje as coisas estão muito mais evoluídas, né, cara? Mas na nossa época já dava para trabalhar como freela direitinho, fazendo contato direto, porque o e-mail trouxe pra gente essa possibilidade. E o Jean mandava muito no inglês, entendia bastante inglês lá e ele assumia as coisas e ajudava muito, né? A gente usava ali o Google Tradutor, o Babylon, que eram tradutores aí que a gente usava para poder se comunicar com os americanos, cara, para poder entender o que os caras falavam no e-mail e até responder o e-mail dos caras. Era isso,
o que a gente fazia e era bem legal, cara. A gente conseguia ali fazer o contato, ganhar nossa grana, usávamos aí meios de pagamentos como o PayPal, que hoje em dia está muito mais popular, mas antigamente pouca gente sabia o que era o PayPal, mas a gente já estava lá usando o PayPal, né? A galera era... Na realidade o Jean começou usando uma equipe de transferências aqui no Brasil, porque parece que o PayPal na época não transferia dinheiro para o Brasil, aí tinha que... Cara, era TransPayPal, a empresa. Pegava o nosso dinheiro lá do PayPal e transferia para a conta do Brasil. E eles tiravam deles, né? No final das contas a gente acabava ganhando um pouquinho de dinheiro, mas era um dinheiro melhor do que o que eu estava ganhando no supermercado. Porque quando a coisa começou a deslanchar, a primeira coisa que eu fiz foi sair do mercado e ficar só no desenho. Desde então nunca mais voltei a trabalhar em supermercado. Né? Teve uma época aí que eu trabalhei com empresa, mas é assunto para um outro vídeo. Mas é isso aí, galera. Depois do Scratch Drums, foi cada um pro seu lado. Eu segui carreira solo e estou até hoje por aqui. E os meninos também, ambos. O Jonathan hoje tem a sua. Jonathan Lima, né, tem a sua carreira como ilustrador de livro, um dos mais renomados aqui do Brasil, John Lima, né, muito conhecido. Né, já tem trabalho dele espalhado aqui pelo Brasil todo. Ele também gosta muito de quadrinhos e atualmente trabalha com quadrinhos. O Jean também trabalha com quadrinhos e também faz outras coisas. Já o Sam Fonseca, esse foi pro lado da tecnologia, né? E abandonou os desenhos de vez. Hoje em dia ele vive muito bem, ele trabalha para o governo federal e é analista de sistema, construtor de site. O cara é fera, então está muito bem. Então foi isso. Essa foi a trajetória do The 9 Arts e do Scratch Drums. Trouxeram muitas coisas boas e deixa saudade sempre que eu lembro. É isso aí, a gente continua esse papo em outro vídeo. Bye bye.